Olá, tudo bem? Meu nome é Lauro e você está no Desmorto. E hoje a gente vai falar de algo bem polêmico. Eu vou estar olhando aqui porque eu vou acompanhar com vocês. A gente vai estar falando de algumas notícias recentes, que é de alguns episódios, alguns personagens que eles estão sendo cancelados, ou pelo menos eles estão deixando de ser ah, utilizados novamente. Tem episódios de Bob Esponja que pararam de ser exibidos. Tem alguns episódios de Dragon Ball, por exemplo, que está aqui falando que numa cidade espanhola, alguns episódios. Na verdade, eu acho que o Dragon Ball por completo ele foi proibido por considerar ser sexista e também ter discriminação. Mas isso que não é só isso. Também tem a questão da Lola Bunny, que o pessoal está criticando, que ela foi introduzida no filme Space Jam e no Space Jam 2, que vai sair até um trailer daqui em breve. Ela perdeu um pouco do sex appeal. Assim, ela tem um visual menos sexualizado, ela tem um visual mais normal, podemos dizer assim. Esse aqui é o do... Desculpa, pronto. Aqui, esse visual aqui é, por exemplo, dela no filme original, Space Jam, de 96. E você percebe que ela tem os trajes mínimos, tanto é que o Pernalonga aqui, ele tá meio... Eu não vou lembrar da cena em específico, mas ele fica bem animado com o visual dela. E agora ela tem um visual mais normal, podemos dizer assim, né? Aqui ó, tinha muito seio, aqui ela já tá mais uma pessoa normal. Lembrando que o desenho ele é para o público infantil, tá? Outro personagem que também foi cancelado recentemente é o Pepe Le Pew, que ele era o cara que não aceitava não. A gatinha falava que não quer, mas ele lá insistia. Até falando assim que ele como que é? A questão assim que ele incentivava a questão do estupro e tal, assim. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas essa questão, vocês acham que estão destruindo a nossa infância? Nossa, tinha personagem, como assim agora não pode? O Dragon Ball sempre foi assim, sempre tratou as mulheres com trajes mínimos, agora não pode. O que é isso? É lacração? Será que é isso mesmo? Bom, eu vou dar minha opinião. Se você não concorda, tudo bem, mas a gente vai tentar conversar. Se você quiser entrar depois nos comentários, a gente vai discutindo, que eu acho super de boa a gente ter opiniões contrárias para a gente entender melhor um assunto. Pois bem, isso aqui a gente está falando mais da parte da sexualização e da parte assim discriminação contra mulheres e também essa questão do cara ser muito insistente. Mas isso abrange tudo, abrange principalmente questão de racismo, questão de discriminação de forma geral, homofobia. Então, você pode até, assim, hoje você não vivenciar isso, principalmente se você for muito jovem. Hoje a gente tem casos de racismo, tem casos de homofobia e eles estão aí existindo, ainda tem situações assim lamentáveis, mas antigamente, assim, vou pegar décadas atrás, isso era muito mais grave. Hoje essa situação, se você tem uma situação de racismo, em geral a polícia ela vai se colocar contra essa pessoa racista, contra essa pessoa homofóbica, se ela foi homofóbica, machista também, se ela se mostrou alguma coisa machista nesse sentido. Mas antigamente isso era considerado normal. Infelizmente lá o errado era normal, mas isso não é legal. Para você ter uma ideia, deixa eu até pesquisar aqui. Existe o pai da computação, por exemplo. Você está vendo isso pelo computador, pelo celular, e muito você se deve a esse rapaz aqui, o Alan Turing. Ele tem um filme muito bom que se chama O Jogo da Imitação. Deixa eu pesquisar aqui só para O Jogo da Imitação, que é um filme excelente, até com o ator que faz o Doutor Estranho. E mostra a questão do computador que ele criou para justamente os aliados na Segunda Guerra conseguirem decifrar as mensagens que eram dadas pelo exército alemão. Muito bem. Mas por que eu estou falando do Alan Turing? Bom, Alan Turing ele foi esse cara incrível, ele ajudou muito na questão de vencer a Segunda Guerra Mundial. Porém,
anos depois, eu não vou lembrar agora, no filme ele conta bem certinho quando isso acontece. Ele foi assim, colocado como um criminoso. E sabe qual que era o crime dele? Ser gay. Esse era o crime dele. Ele foi obrigado a receber remédios, fazer uma castração química por ele ser gay. Ele foi assim marginalizado por ser gay. O cara, ele é extremamente importante e ele isso, e eu tô falando, foi castrado, teve a castração, isso, a justiça fez isso, um juiz determinou que acontecesse isso. Então, essa questão de racismo, de homofobia existia e ele tinha o aval do governo. E eu não estou falando só da escravidão. Antigamente, a África do Sul, por exemplo, tem a questão do apartheid. Nos Estados Unidos também, muita questão assim de locais onde somente negros podiam entrar e locais onde somente, por exemplo, como que é? Banheiro só para negro. Existia uma discriminação tremenda. E por que eu estou falando isso? Bom, antigamente, então, existia muito essa separação das pessoas pela cor da pele. E lá, ser racista era normal. Ser sexista, falar assim, a mulher não tem que trabalhar, a mulher não tem direito a voto, era normal. Dizer que gays estavam errados, que precisavam ser presos ou receber um tipo de punição, ou receber uma castração química, era normal. E o que eu estou querendo dizer assim, que não é porque era normal que aquilo era legal, mas a sociedade ela está evoluindo. E da mesma maneira, a visão que alguns desenhos há anos atrás tinham, onde ele sempre sexualizava a mulher. E não estou falando de desenho, só desenho infantil, quadrinhos, filmes. Sempre você vai ver, tem o Liga da Justiça, o melhor exemplo, Liga da Justiça, que foi feito em 2017, 2007, pelo Joss Whedon, que ele pegou o filme, ele refez, gravou várias cenas. Existem cenas que mexem muito com a questão da sexualidade. Cenas, por exemplo, dando um close. Deixa eu mostrar aqui. Eu não vou nem pegar a imagem, que eu acho inapropriado, mas dando um close de forma totalmente inadequada na bunda da atriz que faz a Mulher Maravilha. A cena do Flash caindo em cima dela. São piadinhas sexuais ou sexualizadas que não tem necessidade. Ah, você acha engraçado, tal? Bom, você tem o direito de achar engraçado, mas você tem que entender que isso não é correto. Que há pessoas que se sentem incomodadas com isso. Mas vamos pegar a coisa principal, o público infantil. Space Jam é para o público infantil. Dragon Ball, quer não, tem lutas, tem tal, assim. Ele é público livre, é para crianças assistirem, jovens. O Pepe Le Pew também é um desenho infantil. Então, o que acontece? Ao meu ver, a sociedade vai mudando e algumas coisas que eram aceitáveis antigamente, houve uma certa consciência, por exemplo, consciência, quando eu digo, é uma movimentação, voz das minorias e tal, que mostraram que aquilo não é tão legal. Então, em vez de você colocar uma situação errada, por exemplo, uma pessoa, um homem, seja uma mulher, qualquer um, ficar insistindo, falar assim, ó, vamos sair, tal, não quero, e ficar insistindo, isso é errado. Não é legal. Mesmo que seja você, uma mulher vai fala que quer ficar com você não quer por algum motivo ou outro e ela fica insistindo. Isso também não é legal. Não importa o gênero. É uma coisa errada. E isso ele tratava como uma situação normal. Era engraçado. A gatinha do desenho, coitada, ela fugia e tal. E era engraçado. A gente achava engraçada a situação dela. Mas vamos pensar assim, pô, ela não tá afim daquele do Pepe Le Pew. É porque ele é um gambá? Não, mas ela não quer. Não importa, seja um gato, seja o gato mais bonito do mundo, mas ela não quer, ela não tem interesse. Ela não tem que gostar de alguém só porque ele é bonito. E ele fica insistindo, isso é errado. E da mesma questão da Lola. Infelizmente, os desenhos, eles em sua grande maioria são feitos por homens. Existem artistas mulheres, tal, é claro, mas ou elas têm chefes homens que vão determinar como deve ser feito o desenho, ou elas não têm a liberdade suficiente para fazer do jeito que elas querem. Hoje, felizmente, nesses últimos anos, tem uma certa liberdade maior, tanto é que tem vários desenhos
por exemplo, Steven Universo, que ele trata mulheres tal, e ele não tem essa parte sexualizada tal, ele tem as meninas, assim, é uma questão muito familiar tal. Outro do desenho que eu nem tinha percebido que tinha essa questão, mas foi bem colocado, é a Espiãs Demais, né? Eu não lembro como que chama, deixa eu pegar aqui, Total Spies, que elas são meninas tal, mas elas é um desenho de ação tal, só que elas não são sexualizadas. As roupas delas são normais, até esse é um bom exemplo aqui. Ó. Não tá usando roupa extremamente curta. Olha a saia dela, normal. Extremamente normal. Não tem aquelas poses. Vai pegar desenho. Que nem eu fiz um vídeo recente do. Deixa eu ver se ele tá aqui fácil. Do Kaifuku, o Hero of Healer. Ele é um desenho que bota as personagens, mesmo que não tenha uma situação sexualizada, bota assim a imagem que é o close na nádega da menina. E outros desenhos são assim. Ele é até chamado de fanservice, é só para mostrar assim pro fã e tal. E se você for analisar bem, não é uma coisa muito legal. Você está explorando a sexualidade da personagem feminina, que talvez não seja apropriado para o público que está assistindo. Se você quer fazer um desenho mais adulto, não tem problema nenhum. Quer fazer um hentai, ok. Quer fazer um desenho que vai extrapolar a questão da sexualidade, ok. Tem um desenho muito interessante que eu estou assistindo na Netflix, chama Police Paradise. E ele é totalmente errado, assim, ele tem umas piadas extremas, tem situações racistas colocadas, mas o público desse desenho, deixa eu entrar aqui em imagens, o público desse desenho não são crianças. Ele trata de drogas, ele trata de questão de sexo, ele trata de questão de bestialidade, né, que seria sexo com animais, tal. Ele trata de várias coisas, mas o público não é criança, o público é adulto. Então eu acho que pode. Então se você tivesse um desenho de um jogo de basquete, eu acabei tirando aqui, Lola Bunny, voltado para o público adulto com personagens de desenho, pô, a personagem pode ser sexualizada ao extremo, não tem problema nenhum. Só que o desenho é para criança e para criança não há necessidade de você apresentar uma personagem sexualizada. Sexualizada ao extremo, né, no caso, assim. Bom, eu acho que é isso. É um vídeo mais, ficou até meio longo demais, assim, meio explorativo, assim, só comentando assim as minhas opiniões sobre isso, que em conclusão, concluindo bem, assim, eu acho que a sociedade ele está em completa evolução e algumas coisas que a gente não sabia que era errado, como uma sociedade, hoje fica muito claro que é. Então, a gente não pode tratar as coisas erradas com normalidade. Então, se a gente sabe que algo é errado, a gente não tem que tratar ele como normalidade. Por exemplo, racismo, a gente não tem que... a pessoa sendo racista. Eu vou colocar lá um desenho para as crianças lá sendo racista com um menino, mas sem nenhum motivo, só por ser racista também. Mas eu não estou dizendo que esses assuntos não devem ser tratados. Desenhos infantis tratam de forma muito boa esse assunto. Por exemplo, temos deixa eu voltar aqui, acabei de me encerrar, mas acabou voltando aqui, o Super Choque. Deixa eu ver se eu acho aqui a cena em si. Tem até o vídeo aqui, infelizmente eu não vou colocar porque senão eles vão tirar o meu vídeo. Mas há uma situação que o pai desse garoto aqui, que é amigo do Super Choque, é racista com ele. E esse assunto é tratado, mostrado que ele está errado, tudo. Dessa maneira, eu não vejo nenhum problema. Todo Mundo Odeia o Chris, uma série que ele satiriza muito a questão racial. Mas em algum momento ou outro, ele sempre mostra também assim, que a pessoa que estava sendo racista estava errada. Então, você ser racista só para você expressar que você não gosta de negros, ou ser homofóbico que você não gosta de gays, não é legal de você fazer. Principalmente se você está fazendo para o público infantil. Porque as crianças, elas são muito suscetíveis a qualquer tipo de mensagem, positiva ou negativa. Então se você transmite mensagens não muito boas, ela vai acabar gravando isso e isso vai acabar fazendo parte da formação dela. Então você
assim, você até pensa assim, nossa, tá tirando um desenho de uns 10 anos atrás, mas não tinha nada demais. Se você for pegar e analisar, você vai ver que tem uma coisa ou outra que não é apropriado. É claro que vai ter situações que vão exagerar. Infelizmente, não tem o 100% certo. Infelizmente, erros vão acontecer. Eu não sei totalmente, assim, por exemplo, do caso do Dragon Ball, mas eu lembro que tinha muito local que não aceitava ele porque tinha um personagem que chamava Mr. Satan. Ah, não pode, tal, tal. E era só o nome do personagem e tal, então. Aos dois pontos. Mas eu estou tentando só explicar realmente assim, a minha posição, a minha crença, né, no caso, do porquê que isso existe e porquê que eu particularmente acho correto. Eu não tô querendo privar as crianças, meus filhos, minhas sobrinhas de determinadas coisas. Só que eu gostaria que se eles tiverem contato com uma determinada coisa, que eles saibam que aquilo é errado e não seja normalizado. Se eles verem uma cena de racismo, que eles saibam que aquilo é errado e não que é algo cotidiano, que é engraçado. Ah, o personagem é racista. O personagem lá tá tratando a mulher como objeto, que legal. Não, não é bacana. Bom, esse aí é um vídeo um pouco mais longo, bem mais longo. E espero que, se você acompanhou até aqui, considere curtir, comentar, assinar o canal. E é isso aí. Falou, até a próxima.